Então, pessoal, formei em 2000, na verdade, a minha turma é de 2017, de dezembro de 2017, mas eu acabei terminando a graduação no meio de 2018, porque eu tinha uma matéria pendente e estendeu isso aí. A partir daí eu entrei na pós-graduação em BIM, ainda em 2018, iniciei a metodologia, e concluí ano passado, em 2020. Só que antes da conclusão do MBA, a gente já iniciou essa questão da empresa para treinar pessoas relacionadas à metodologia. Alexandre, todo mundo aqui é da área de engenharia ou arquitetura? Todo mundo presente? O Solon, eu acredito que sim. Tá, São legal. pessoas que se inscreveram nessa palestra, então eu acredito que tem algum vínculo aí, Show. tá? Beleza. Pessoal, só para dar uma movimentada, eu não sei se todo mundo já sabe o que é BIM, eu vou falar, dar uma introdução do que é BIM aqui, para dar uma nivelada, se alguém não souber ainda. Só que a gente sempre gosta de dar uma movimentada no Instagram, nas redes sociais, então a gente a gente vai fazer um sorteiozinho no final da palestra aqui, ao vivo, de uma vaga para o nosso treinamento de BIM. A gente tem um treinamento rodando, vou ver se eu consigo colocar na janela aqui para vocês verem, é um dos nossos treinamentos, a gente lançou ele recentemente e a gente vai sortear uma vaga para esse curso, para esse treinamento. E aí todo mundo que fizer o procedimento aí, que é ir lá no Instagram e fizer o que eu vou falar aqui agora, mesmo que não ganhe essa vaga, todo mundo que tiver cumprido, né, os requisitos para participar do sorteio, a gente vai dar um cupomzinho de 50% de desconto, que é o valor que a gente lançou o curso, tá bom? Você só tem que tirar uma foto aí da tela da gente apresentando aqui, marcar meu Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, o Instagram do Chamo BIM, e o Unifem. Marca no story lá, marca a gente. A Letícia está aqui, ela vai montar uma lista de todo mundo que fez isso e a gente vai sortear ao vivo aqui pelo Meet, no finalzinho, tá bom? Então, vai no Instagram e correndo, que a gente está começando agora, marca meu perfil, marca o Chamo BIM e o Unifem. É só marcar a gente e seguir os perfis lá e valendo uma vaga do curso, tá? Para quem está curioso, o treinamento ele está em 1.400. Então, vocês vão levar um curso de R$ 1.400 de graça, quem ganhar, e quem não ganhar pode entrar em contato com a gente, se tiver feito esse procedimento, ganha um cupom de 50%, tá bom? Dá uma corrida lá e marca a gente. A Letícia vai conferindo ali, no finalzinho a gente dá mais um tempinho, se vocês quiserem, quem não tiver feito ainda, e a gente faz o sorteio em 2 minutinhos, tá bom? Vamos correr aqui que o nosso tempo é curto. Para começar, o que é BIM, né? Para a gente dar uma nivelada, se alguém ainda não sabe. Aqui eu deixei basicamente uma imagem, essa imagem aqui ela representa um ciclo de vida de uma edificação. Ele não é relacionado exatamente ao BIM ainda. Aqui o que a gente pode ver? A gente tem um programa de necessidades, como uma primeira etapa, talvez, esse ciclo de vida de edificação, tá? A partir dele, a gente rompe, né, para um projeto conceitual, do projeto conceitual a gente vai para um projeto detalhado, do projeto detalhado a gente parte para análises, né, em cima desse projeto, lembrando que isso aqui é o que a gente considera que é o ciclo de vida, né? Na prática, a gente vai discutir isso depois como os desafios que a gente enfrenta. Depois de feitas as análises do nosso projeto, a gente parte para a documentação, que é ali onde a gente gera prancha, para a prefeitura, por exemplo, para ir para a obra, aquela documentação 2D, né? A partir da documentação, a gente parte para outras etapas dessa edificação, que seriam relacionadas à fabricação de elementos que são fabricados e à construção da edificação como um todo, tá? A partir da construção, a gente tem a logística que envolve a construção. E aí a gente tem um edifício concluído. Se a gente construiu esse edifício, ele está pronto, só que aí não termina o ciclo de vida. A gente tem que esse edifício ainda está em operação e manutenção. Quando uma construção de qualquer porte é construída, ela não fica daquela forma para o resto da vida dela. Ela passa por manutenção e operação, né? Se no caso de um edifício, por exemplo, a gente tem alguns sistemas relacionados ao edifício de como ele é utilizado. Então, seria a operação desse edifício. E aí ela chega num processo que ou essa construção é demolida no final do ciclo de vida dela, ou ela vai ser renovada, reformada. E se ela for renovada ou reformada, esse ciclo vai se repetir,
parte programa de necessidades, projeto conceitual, detalhado, e o ciclo continua. Então, esse ciclo aqui, apesar de relacionado ao ciclo de vida da edificação, a gente começa a entender, opa, a forma que a gente projeta hoje segue esse ciclo ou não? A nossa edificação tem esse ciclo ou não? A gente bate num problema que é relacionado à informação. Vamos fingir que a gente vai pegar um projeto da maneira tradicional. Normalmente, a gente parte aqui do programa de necessidades. A partir do programa de necessidades, é feito um projeto conceitual para atender aquelas necessidades. Aí é feito um projeto detalhado e as análises. Qual que é o problema disso? No sistema CAD, lembrando, gente, eu não vou falar mal do CAD e nem do AutoCAD nessa palestra inteira, nessa apresentação, porque não é o objetivo. Mas, na forma tradicional, que é relacionado ao CAD, CAD, para quem não sabe, é ali o desenho assistido pelo computador, não é AutoCAD. O AutoCAD é um programa de modelagem do CAD, né, de desenho. Normalmente, essas 4 primeiras etapas seriam programa de necessidade, projeto conceitual, projeto detalhado, as análises, elas são feitas já realizando a documentação. Por quê? A gente já vai desenvolvendo todo o projeto, documentando ele. Então, a gente vai desenvolvendo o projeto em planta, a gente gera os cortes, faz os cortes, e isso não é um projeto. Isso seria as vistas, né? Seriam as vistas do projeto documentado. A ideia do projeto é que esse projeto seja pensado para atender melhor ao programa de necessidades e a gente avaliar quais as tomadas de decisão do arquiteto e dos engenheiros e de qualquer envolvido nessa obra, porque é interessante a gente abordar aqui, a gente vai falar das premissas do BIM. A maior premissa do BIM se chama colaboração. Se não tiver colaboração, a gente não consegue desenvolver a metodologia BIM. Então, é importante que todos os profissionais que vão se envolver em todo o ciclo de vida da construção estejam envolvidos no projeto. Porque por exemplo, só um designer vai saber identificar quais as necessidades do projeto para execução ele vai precisar na hora de desenvolver a etapa de interior, por exemplo. Só o pedreiro, o construtor, vai saber qual informação do projeto precisa realmente ser documentada para que ele possa construir aquele projeto da maneira mais eficiente. Então, todas essas pessoas, todos esses agentes do projeto, todas essas análises, elas têm que ser desenvolvidas antes da documentação. Sol, Oi. Me desculpa te interromper. Tem como você ampliar a apresentação? Eu vou ampliar ela aqui? Tá. Eu vou só trocar de tela. Te atrapalha alguma coisa? É porque eu estava visualizando aqui, mas acho que dá certo. Espera aí. Tudo bem. É porque fica mais fácil para todos que estão participando visualizarem também. Beleza, calma aí. Em tela cheia, né? Que eu falo. Sim. Deixa eu só ver se eu consigo mudar a tela aqui, Alexandre. Vou encerrar a apresentação aqui e apresentar na do lado, tá bom? Ok. Vamos lá. A maneira que você encontrar aí, tá tudo certo. Vamos lá. Pronto, tá cheio agora? Agora sim. Beleza. Então, todo esse ciclo de vida, ele precisa ser estudado, ser programado na etapa de projeto. Então, essas análises todas têm que ser feitas, né, antes de documentar. Porque a ideia é o quê? Eu vou documentar o que eu quero imprimir, o que eu quero plotar, o que eu quero entregar para a prefeitura, para analisar em cima do meu projeto, o que eu quero que o pedreiro lá tenha acesso na hora de construir. Se a gente documenta e faz esse processo antes de ter feito as análises, a gente perde um monte de informação. Então, a ideia do BIM, né, de o que é BIM, seria o termo BIM, a tradução dele, é modelagem da informação da construção. Traduzindo, né, Building Information Modeling. A parte mais importante, né, desse termo todo seria a informação.
Porque se a gente parar para pensar, a modelagem da construção, a gente, de certa forma, tem. A gente pode fazer isso, por exemplo, num programa de modelagem 3D, como SketchUp, entre outros. Só que, às vezes, a gente tem a falta da informação, porque a gente já documenta o projeto e não tem link, né? Não tem nada que linka essas informações de projeto que vão para a obra com o modelo. Toda a extração que a gente faz de informação, ela, de certa forma, é manual. Por exemplo, eu quero uma área, eu tenho que manualmente ali buscar aquela área do projeto. Eu quero saber qualquer informação relacionada a ele, eu vou basear no desenho, e não na informação que está contida nele, porque normalmente o desenho não possui informações contidas, a não ser informações que você extrai por interpretação. Você vê o desenho, interpreta e retira informação. Só que aí está um grande problema, o fator humano, né? A interpretação de qualquer coisa pode ser diferente, e normalmente é diferente de uma pessoa para outra. E se essa informação é diferente, a gente tem um problema que chama incompatibilidade. Incompatibilidade relacionada a uma construção pode dar problema, pode dar prejuízo. Então, a ideia do BIM é que a gente agrega informação durante todo esse ciclo de vida da nossa construção. E o mais importante, como que a gente faz isso? BIM vem de modelagem. Modelagem envolve um modelo, ele envolve alguma coisa que é palpável. No caso, é um modelo tridimensional. Ao invés de a gente desenhar, a gente para de desenhar um modelo, desenhar as vistas, e começa a construir esse modelo. Eu, ao invés de colocar duas linhas representando uma parede, no caso 4, né, fechadas, eu construo uma parede tridimensional e eu consigo identificar, puxar a informação daquele modelo, aquilo é uma parede, e todos os parâmetros relacionados à parede. Gente, se não estiver ficando claro, eu acho que é só abrir o microfone aí e pode falar, não está claro, tá? A gente deixa as perguntas para o final, mas se alguma coisa não estiver clara, pode abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo vocês aqui, tá bom? Então, o que seria o BIM, né? Eu deixo de desenhar, eu não consigo mais desenhar vistas, e eu passo a ter um modelo tridimensional, e esse modelo é uma base de dados para a construção. Dentro dele eu consigo extrair qualquer coisa que eu quiser relacionado ao meu elemento que vai ser construído na vida real, tá? Eu vou passar para o lado, não tem como a gente falar de BIM sem falar de CAD. A gente não quer falar mal do CAD, mas existe essa comparação, porque o CAD é o que a gente está acostumado, né? Eu vou colocar aqui um BIM versus CAD, tá? O BIM é mais que uma representação gráfica do projeto, que é no caso do CAD. Ele representa graficamente um projeto. E ali a gente interpreta e constrói. Essas soluções, elas funcionam à base de dados relacionados para integrar a informação e o relacionamento entre os modelos. Então, eu consigo ter todas as disciplinas de projeto dentro de um mesmo modelo de forma integrada. A gente sabe que no mercado, principalmente regional, tem muitas pessoas que trabalham de forma autônoma, então, às vezes, um engenheiro, ele mesmo desenvolve todas as disciplinas relacionadas a um projeto. O máximo que a gente tem é um arquiteto associado ao engenheiro para eles poderem desenvolver juntos. Mas a ideia é que quando a gente desenvolve modelos separadamente, deu um spoiler aí, né? A gente desenvolve o projeto separadamente, eles não estão integrados, tudo que a gente for compatibilizar tem que ser como se fosse um papel vegetal. A gente sobrepõe as coisas e faz a compatibilização, normalmente em 2D. Só que, mais uma vez, volta para a questão de interpretação. No sistema BIM, a gente tem tudo isso junto, integrado no modelo. Existem algumas ferramentas, né? A gente chama de Clash Detection, onde a gente consegue verificar essas interferências de projeto sem a necessidade de interpretação. O máximo que a gente vai visualizar é quais as interferências que o computador, no caso, selecionou que são interferências, e interpretar se ela é mesmo interferência ou não, mas ele detecta todas, não depende só da nossa interpretação. Então, a gente deixa de fazer representação gráfica e passa a associar um elemento tridimensional representativo da construção de verdade às informações daquela construção. Gente, essas informações, elas são baseadas em parâmetro. Parâmetro, eu consigo
explicar parâmetro de maneira simples. Por exemplo, o parâmetro ele serve para descrever, categorizar, setorizar qualquer coisa que a gente queira fazer, né, no caso. Por exemplo, se eu consigo associar informações que eu recebi e imaginar ou construir aquele elemento na vida real, aquilo são parâmetros dele. Por exemplo, eu quero um cubo, eu estou dando uma informação para vocês. Eu tenho um cubo de lado 5 centímetros, esse cubo é sólido e ele é da cor verde. Com essas informações, eu tenho certeza que todo mundo conseguiu imaginar o que é. Ou seja, eu estou dando para vocês os parâmetros daquele elemento. Vocês conseguiram construir e categorizar esse elemento, tá? Então, esses são os parâmetros. Se em um cubo a gente tem tanta informação, por exemplo, eu dei informações básicas, né? Que ele é um cubo, eu categorizei ele, falei que o lado é 5 centímetros, que ele é sólido e da cor verde. Mas pensando em um cubo, quando a gente for pensar em uma construção, esses parâmetros não são tão simples. Aí que mora o problema. Começa a ter um monte de problema relacionado a erros, porque faltam parâmetros que talvez fossem necessários para construir na vida real. Esses parâmetros que não existiam, eles normalmente, o pessoal olhava o desenho, depois ia para uma planilha, montava os quantitativos de qualquer coisa, colocava as informações, a gente para de ter esse processo, né, de interpretar, e passa a extrair isso dentro do modelo. Quando eu construo uma parede, eu posso já colocar todas as informações relacionadas a ela, por exemplo, a altura, onde que ela está baseada, em nível, né, os parâmetros relacionados à parede, qual seria a espessura da parede, se ela é de alvenaria, se ela é revestida, se ela é pintada, qualquer informação de uma parede. Agora, parede é simples, a gente tem muitos elementos de uma construção que são mais sofisticados, digamos assim. Então, por exemplo, eu lembro claramente de quando eu assistia, eu ainda estava na faculdade, acho que antes da faculdade, porque eu escolhi fazer engenharia porque eu assistia grandes construções, não sei se era no NetGeo ou se era no History, eu ainda estava em dúvida do que eu ia fazer na faculdade, achei legal, assistia muito aquilo, falei, quero fazer engenharia civil. Quando eu vi aquelas grandes construções, tinha lá aeroporto fulano de tal, que era uma cobertura super high-tech lá, eu falei, quem projetou isso deve ser muito foda. Quando eu conheci o BIM, eu lembrei disso. Eu falei, cara, eu descobri, né, que esses projetos todos eram feitos já em metodologia BIM, e o arquiteto que estava envolvido, o engenheiro, eles não desenhavam aquilo em planta e em corte. Eles modelavam aquela construção que é de um nível altíssimo, né, muito além de uma casa quadradinha, e depois eles falavam para o programa, eu quero que você documente isso. Quando documenta aquela estrutura complexa, se uma pessoa, um humano for documentar, vai ter muito erro, porque tem que interpretar muita coisa. No software BIM, você não tem isso. Ele simplesmente cria toda a documentação para você, não é tão automático quanto parece. O barulho é que a cachorrinha está aqui do lado fazendo barulho. Mel, foi mal, gente. Ele documenta a sua construção, ele documenta o seu modelo e te mostra como construir aquele elemento que foi modelado. Então, você não precisa ficar preso, né? Por exemplo, pensando no pessoal da arquitetura, na hora de fazer a sua criação, você não fica preso em cota, não fica preso em altura. A gente tem que respeitar isso, né? Algumas coisas por causa de normas, mas pensa bem, qual que é o momento que normalmente os arquitetos são mais criativos? Quando eles estão desenhando à mão. Quando o arquiteto está ali desenhando à mão, fazendo um esboço, um croquis, ele não está preso que ali tem que ter 3x3, ali vai ter tal coisa ou tal coisa. A gente passa a pensar em cotas, por exemplo, só quando passa, por exemplo, para um AutoCAD, que a gente vai pegar aquela nossa ideia e pôr num software. Só que pegar essa ideia e pôr num software que não é tão aberto assim quanto uma modelagem sem essas amarras, né? Sem pensar na documentação daquilo, porque é muito fácil falar, eu quero fazer uma casa que é igual uma árvore. A estrutura dela é uma árvore. Beleza. Agora,
pega isso e faz em CAD. Você não vai conseguir fazer. Não vai conseguir criar uma documentação que seja suficiente para aquilo ser construído da forma correta. Quando a gente migra para a metodologia BIM, utilizando da forma correta, se você constrói um modelo que é um formato de árvore tridimensionalmente, provavelmente, se você tem expertise, você vai conseguir gerar documentação que possibilite construir aquilo. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, migrar para um software BIM vai diminuir a nossa capacidade de criação, vai diminuir a nossa criatividade e tal, é o contrário, porque ele, se a gente souber usar da forma correta, a gente tem que parar de pensar em documentar e começar a pensar em projetar, tá? Então, tem muita gente que fala isso, né? Beleza, eu quero continuar fazendo do jeito que eu quero, foda-se, BIM é modinha, é muito difícil, realmente é difícil, a gente vai falar sobre isso depois. Vou ficar de olho no relógio aqui para acelerar, tá? Mas a gente muita gente de cara fala, não quero isso porque é difícil, eu vou ter que mudar meu processo criativo, etc, etc. Mas a gente quebra essa objeção simplesmente com esse gráfico que eu estou mostrando aqui agora. Esse gráfico é relacionado à metodologia de CAD para BIM. Quando a gente tem... Eu vou explicar bem rápido esse gráfico por causa do nosso tempo. Aqui, basicamente, na nossa vertical, a gente tem o esforço e na nossa horizontal a gente tem o nosso tempo. Esse tempo foi dividido em etapas de projeto e construção. A primeira etapa aqui é a inicial do projeto, esse primeiro pedaço aqui do nosso gráfico. O segundo é relacionado ao desenvolvimento do projeto. O terceiro, a produção da documentação do projeto. E o quarto seria a construção. Quando a gente pensa em CAD, voltando lá naquele ciclo que eu mostrei, normalmente a gente inicia o projeto sem ter muito esforço. Vem ali um programa de necessidades. A partir do programa de necessidades, a gente pensa em algumas soluções para o projeto, então o esforço não é tão alto. Depois de pensar nas soluções, a gente já começa a desenvolver o projeto documentando. Então, a gente se esforça muito na etapa de documentação e não nas soluções do projeto. A gente não pensa já em facilitar a construção, a gente pensa nisso, né? Não estou falando que não pensa, mas normalmente esse esforço não é tão grande, porque a gente fica preso na documentação. Eu fico preso pensando que ele tem um corte, ele tem uma planta. Então, o esforço ele vem todo na documentação. Até porque a produção de documentação no sistema CAD ela é manual, a gente tem que desenhar tudo. Enquanto no BIM não, né? Então, a gente documenta e, como a gente tem esses problemas de interferência, de falta de informação, o esforço na etapa de construção ele é maior do que deveria ser. E esse esforço na etapa de construção, sendo maior do que deveria, ele começa a dar problema financeiro, porque uma coisa é, na etapa de projeto, você perder um dia. Outra coisa totalmente diferente é você perder um dia na etapa de construção, porque ele envolve equipamento, envolve mão de obra, e tudo isso custa dinheiro, e normalmente custa por dia. Então, esforço nessa etapa significa prejuízo, tá? Sistema BIM, a gente tem o início ali, é mais complicadinho, a gente tem um esforço maior, porque a gente tem que ali desenvolver um programa de necessidades, desenvolver um BEP, que seria um BIM Execution Plan, é quase que se desenvolver um manual de como aquele projeto vai ser desenvolvido, tá? Não vai dar tempo de falar de BEP, mas é uma coisa bem legal, que a gente pode conversar disso, talvez, lá no Instagram, se chamarem a gente, vai ser legal. A gente desenvolve um esforço maior ali, porque a gente começa a pegar as informações necessárias para o projeto, para desenvolver o escopo do projeto, etc, etc. E ali a gente começa a desenvolver o projeto. Aí a gente começa a desenvolver um modelo, que não é documentação, aquele modelo é tridimensional, inserindo informações relacionadas aos elementos, às disciplinas. Então o esforço é grande na etapa de projeto. Só que, quando a gente começa a partir para a etapa de documentação, esse esforço diminui. Porque toda a nossa documentação, ela é quase automática. Claro que existem vários ajustes de anotações dentro das vistas, mas ela é muito mais facilitada, porque eu não preciso desenhar nenhuma vista. Ele me gera as vistas. Eu preciso só identificar o que naquela vista gerada vai ser necessário naquela prancha.
Por exemplo, eu posso ter 3 plantas. Eu posso ter uma ali layout, posso ter uma construtiva e posso ter uma relacionado a, sei lá, uma paginação de piso, por exemplo. São 3 vistas que eu não precisei desenhar todas, eu só precisei especificar o que aparece em cada uma, entendeu? Então, o esforço em documentação ele é bem mais baixo do que no CAD. Ele existe, mas é bem mais reduzido. A partir daqui, a gente tem um esforço muito baixo na construção. Gente, lembrando que isso aqui é se a gente realmente for projetar em BIM, tá? Se você simplesmente pegar um software BIM, por exemplo, o Revit, que é popular, né? É o pop do BIM ou Revit. Se simplesmente mudar para o Revit e começar a produzir documentação da mesma forma que fazia no CAD, só que no Revit, provavelmente o esforço na construção não vai ser tão mais baixo, tá? Mas pensando que você já pensou nas soluções, verificou interferência, tudo na etapa de projeto, o esforço aqui ele é baixinho. E se ele é baixinho, você deixa de ter prejuízo, e se você deixa de ter prejuízo, o seu faturamento, o seu lucro aumenta, entendeu? Então, o pessoal do Foda-se começa a dar mais atenção para a gente aqui, porque aqui a gente fala de dinheiro. E quando você quer que qualquer pessoa dê atenção para você, fala alguma coisa relacionada ou ela ganhar dinheiro ou ela perder dinheiro. É a mesma coisa BIM versus CAD, tá bom? Principais desafios. Eu já falei da premissa básica, que é colaboração. Não existe um ambiente BIM sem colaboração. Se tem um cara aí que ele é generalista, por exemplo, vou dar um exemplo de algum engenheiro, tá? Não vou entrar no mérito aí de briga engenheiro-arquiteto. Mas, por exemplo, pode ter um engenheiro, que esse engenheiro, ele faz o projeto básico ali, ele faz o arquitetônico, não bato em mim, mas pode ter um engenheiro que faz o arquitetônico, pode ter um engenheiro que faz o estrutural, ele faz a parte elétrica, faz hidrossanitário, faz interiores e constrói. Essa mesma pessoa, se ela fizer tudo isso, ela provavelmente não vai fazer nada direito. Então, a premissa básica para os projetos em BIM funcionarem corretamente é que os agentes responsáveis pelas disciplinas, pelo envolvimento com o projeto, sejam presentes. Então, sem colaboração é muito difícil ter BIM, tá? Segundo desafio, que eu vou citar aqui. Esse trecho aqui de cima, eu peguei da referência do Toledo. Se vocês quiserem, eu posso mandar depois. É só mandar um direct lá, porque eu não sei se eu não estou vendo o chat. Eu mando essas referências aqui que eu estou pegando. E essa segunda citação aqui, ela vem do BIM Handbook, que é a principal referência bibliográfica de BIM do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo, tá? Modelagem da informação da construção é um dos promissores, um dos mais promissores desenvolvimentos da indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção, é o famoso setor AEC, né? Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes necessários para dar suporte à construção, fabricação e fornecimento de insumos necessários para a realização da construção. Então, qual que é o problema, né? Desafio. É que, quando completo, o modelo proporciona isso. Então, às vezes, a gente pega esse modelo para desenvolver uma documentação, é o que é mais comum no Brasil, por exemplo, ou no mundo. Simplesmente usar o software BIM e desenvolver um modelo 3D para gerar documentação. Então, todas as promessas, né, que o BIM é aquilo, gera economia, o BIM é muito bom porque não tem incompatibilidade, só funciona se a gente desenvolver o negócio corretamente. Se a gente simplesmente pensar em documentar aquilo, esquece essas promessas que elas não existem. Claro que você vai ter alguns benefícios, por exemplo, acelerar seu processo de projeto. Mas isso é muito pouco para o que a gente pode oferecer, né? E, então, para usar todos os benefícios da metodologia como um todo, a gente tem que começar a pensar no projeto como um todo e parar de pensar em documentação. Tanto que o pessoal que desenvolveu o BIM Handbook, o Chuck Eastman, né, inclusive ele morreu, faleceu recentemente, era o pai do BIM, ele falava que o BIM ele é uma metodologia, e mais que uma metodologia, ele é uma mudança na forma de pensar em projeto e construção.
A gente precisa mudar a cabeça das pessoas para parar de pensar que projeto é aquilo que a gente vê impresso numa prancha, num papel, e imaginar que o projeto são as tomadas de decisão dos responsáveis pela construção para aquilo virar realidade, tá? Então, probleminha. Um outro problema é o dinheiro. Um outro desafio, na verdade. Quando a gente começa a falar em BIM, BIM não é software, BIM não é Revit, mas no final das contas, o BIM precisa de tecnologia. Precisa de, por exemplo, um programa, para que naquele programa, aquele modelo nosso, aquela nossa base de dados, seja construída e contenha os dados inseridos. Então, a gente volta para software, né? Eu vou dar 2 exemplos de software de modelagem BIM, que são os mais populares, que são o Revit e o ArchiCAD. E o Revit e o ArchiCAD não são de graça. Tá, isso é um problema que chega para a gente, assim, constantemente. Eu tenho que pagar o Revit. Eu vou pegar uma janela aqui, eu vou parar o compartilhamento e eu vou abrir para vocês verem rapidinho. Esse aqui, vocês estão vendo o site da Autodesk aí? Confirma para mim, Alexandre, por favor. Sim, está aparecendo. Aqui, eu abri aqui agora, ó, vou até atualizar para vocês verem que não é print, não é nada. Isso é o site da Autodesk, e aqui a gente tem os valores das licenças do Revit, por exemplo. O Revit e a maioria dos programas depende do dólar. Então, a gente vê o Revit aqui, ó, custando 9.900 por ano a licença. Tá? O Revit completo, o Revit full. A gente tem uma opção que seria o Revit LT. Esse Revit LT, ele é ideal para você que, por exemplo, não trabalha com outros profissionais agregados. Por exemplo, eu sou arquiteto e não trabalho com engenheiro de hidráulica, de elétrica. Eu desenvolvo o projeto aqui e talvez mando um arquivo para alguém. Se você é esse cara que desenvolve o projeto arquitetônico e não comunica dentro do mesmo modelo as informações, o Revit LT ele te atende. Ele atende tranquilamente. Só que se você quer trabalhar com outras pessoas, trabalhar de forma mais colaborativa, é o Revit completo. Beleza, nossa, é caro demais. Mas, gente, quando a gente fala de um software, o AutoCAD e o SketchUp, por exemplo, eles não são de graça. O que acontece, que o pessoal fala, né, mas eu vou ter que gastar um dinheirão, é que as pessoas deveriam estar gastando esse dinheirão com AutoCAD. Só que a gente sabe que o mercado nosso tem aí questão de... Eu não vou falar que é pirataria, eu vou falar que tem um software alternativo, onde o pessoal pega ali o craque do programa e usa ele sem pagar. Só que isso é errado. A forma correta é que todo mundo, né, todos os profissionais pagassem pelo software, inclusive o AutoCAD, que para vocês verem aqui que eu não estou mentindo, custa 8.200 por ano, a licença dele. Então, se você comparar BIM e CAD, os softwares mais utilizados nas ferramentas são praticamente o mesmo preço. Então, esse desafio que é caro não deveria ser um problema. Ele é um problema por causa da nossa cultura, né? Então, e esse problema pode ser resolvido fácil, né? Existe já a licença, por exemplo, o Revit LT, que é mais barato, tem licença de estudante, para todo mundo aqui eu acho que deve ser estudante, tem licença de estudante, que serve tanto para quem estuda quanto para quem é professor, tá? Você consegue pegar a licença estudantil. Com a licença estudantil do Revit, por exemplo, vocês conseguem utilizar praticamente todas as funcionalidades do programa, praticamente todas. Ele não perde para o que é comprado. É claro que ele não deve ser utilizado de forma comercial, mas você já pode começar a aprender. Uma dica que eu dou, talvez, para quem acha que não tem o dinheiro para pagar a licença, começa ali a estudar, desenvolver os projetos. Pegou um projeto bacana, né? Porque você começa a desenvolver um diferencial, usa o dinheiro do projeto, utilizando talvez a versão de estudante, você desenvolve ele na versão estudante, vai receber por ele, aí sim você, agora eu tenho dinheiro para investir, tá? Então, usa a versão estudante para o que for necessário de estudo, para aprimorar, desenvolve um projeto e com o dinheiro desse projeto você pode pagar a licença. Outra coisa, o concorrente dele, que vai principalmente para os arquitetos.
O ArchiCAD. O ArchiCAD também tem uma versão para uma pessoa só, como se fosse o Revit LT, que é o solo, e tem o ArchiCAD Full, né? Opa, cliquei na imagem sem querer. Ele não mostra o preço aqui direto na tela, você pode chegar aqui, mandar seu nome, e-mail, e na hora ele te manda um e-mail com o valor que é orçado. Eu até mandei um aqui atualizado hoje, o solo tá 2.300, 2.030 para quem está formado há pouco tempo, e 1.800 para quem tem menos de 5 anos de graduação. Além de também ter a versão de estudante, que vocês podem solicitar. Tem aqui o teste grátis, então não é desculpa a questão do valor. Então a gente vê aí que, enquanto a versão solo do Revit custa 3.000 por ano, a versão solo do ArchiCAD custa 1.800. É uma diferença bem boa, né? Fora que ele é um software muito bom para desenvolver projeto de arquitetura. Então, assim, esse não é um desafio que eu considero real, porque você deveria estar pagando também no sistema CAD. Eu vou mandar isso aqui, se alguém tiver interesse, manda mensagem lá no Instagram, ou a gente vê uma outra forma, eu mando esse comparativo para vocês, mando o site, quem tiver interesse de saber a respeito das licenças. Então, esse desafio não é bem um desafio, tá? E fora que a gente está falando de um desenvolvimento profissional. Ou a gente é arquiteto, engenheiro, designer, ou a gente está estudando para ser. Se a gente quer desenvolver isso, utilizar essas ferramentas profissionalmente, exige que tenha um investimento. Não tem como você brotar na faculdade de arquitetura, por exemplo, e falar, você é arquiteto, mas se você não comprar um computador que rode algum programa para desenvolver os projetos, você não vai conseguir desenvolver o trabalho. Se você não tiver o software, não vai ter. Então, independente se é CAD ou BIM, exige um investimento. O investimento real dos dois, ele é muito pau a pau. Se você consegue investir para desenvolver algum programa, por exemplo, um trabalho em CAD, você tem a mesma capacidade para o BIM, porque o valor tanto de computador quanto de software, tanto de hardware quanto de software, é muito parecido. Então, isso não deveria ser um problema, tá? Gente, para a gente conferir os stories aqui de vocês, eu vou pedir rapidinho. Quem tiver o perfil privado, abre o perfil só para a gente conferir se o story está marcando, tá bom? Para a gente conseguir visualizar o story lá que vocês marcaram, o meu perfil, o Unifem e o Xamubim. Então, desafio dinheiro, na verdade, não deveria ser um desafio. É só para isso que eu mostrei ali, tá? E a gente falando em desafios também, a gente parte para IFC. IFC é um formato de arquivo para colaboração e comunicação dentro do BIM. E o IFC normalmente é uma coisa, é um formato aberto. Por exemplo, eu trabalho no Revit. Eu consigo comunicar com alguém que trabalha no ArchiCAD graças ao formato de arquivo IFC. Ele é um formato de arquivo que é aberto. Qualquer desenvolvedor de software BIM tem que gerar ou receber esse arquivo, tá? E ele serve justamente para não prender a gente em um programa específico. Por exemplo, eu não preciso estar preso no Revit para desenvolver BIM, sendo que eu consigo usar um outro software que talvez seja mais barato, ou que atenda melhor a minha empresa, ou a sua necessidade. Então, tem o IFC. Ele quebra muitos desses problemas aqui, dos desafios do BIM, né? Que ele permite a colaboração e comunicação entre os softwares BIM. Não vai dar tempo de explicar muito mais do IFC, mas, basicamente, esses desafios apresentados aqui, eles têm solução, né? Eles têm alguma coisa que quebra essa objeção da gente para fazer essa migração e poder dar pelo menos uma abertura para entender a metodologia de verdade. O software, o BIM vai além da modelagem, a gente não pensa só em projeto. Como eu mostrei, existe um ciclo de vida das construções e o BIM está presente em todas as etapas dela, né? Ele está presente no BIM 3D, que vai até a documentação. O BIM 3D é a parte que é tridimensional e contém informações do modelo. Depois a gente parte para um BIM 4D. Eu não vou explicar direitinho os Ds do BIM, que é complexo também pelo nosso tempo, tá? Mas esse BIM, ele basicamente consegue atender todas as etapas do ciclo de vida. Eu consigo utilizar um modelo BIM, por exemplo, de um prédio que existe na vida real, está construído,
para poder gerenciar as informações de manutenção daquele prédio dentro de um modelo. Então, eu consigo prever quando que vai ter manutenção, quanto que vai ter troca de equipamento, sem precisar ficar preso, por exemplo, em planilhas. Eu consigo ter essa análise visual de um modelo tridimensional representando o que existe e gerenciar as informações dentro desse modelo, por exemplo. Além disso, eu consigo utilizar recursos tecnológicos, por exemplo, drones para mapeamento de terreno, consigo utilizar softwares dentro do processo da metodologia BIM, eu consigo utilizar softwares que não são BIM. Aqui eu tenho uma gama de coisas, olha, eu tenho softwares de design autoral, tenho ali softwares para colaboração. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no Trello. Trello é uma ferramenta para gerenciamento, para gestão, e eu consigo agregar ela no meu processo BIM, e ela não é uma ferramenta BIM. E melhor ainda, ela é uma ferramenta gratuita. Então, a gente tem que parar de pensar que BIM é mudar do AutoCAD para o Revit. A gente tem muito mais envolvendo isso. Existe programação já, por exemplo, eu não consigo, às vezes eu estou com dificuldade de modelar alguma coisa que é mais complexa. Por exemplo, um telhado que ele é de formato orgânico e eu quero fazer esse telhado de vidro. Para modelar aquilo eu poderia ter dificuldade. Dentro das ferramentas BIM, a gente tem ferramentas que modelam aquilo para a gente, com a gente passando informação do que a gente quer, por exemplo. É uma programação visual. É até fácil de fazer, não é tão complicado, não. E uma gama de outras ferramentas, outras funções que a gente pode agregar na metodologia, como o uso de realidade virtual, realidade aumentada. Eu posso gerar dentro do modelo BIM, de forma bem fácil, tá, inclusive, uma visualização em 360 do meu projeto para poder ser como uma ferramenta de venda para convencer o cliente a fechar um projeto, por exemplo. Eu consigo impressionar ele usando o BIM associado à realidade virtual ou realidade aumentada. Então, a gente tem que abrir a mente, né? A gente precisa expandir para parar de pensar que BIM é só modelar. E tem muitas outras coisas que eu não vou conseguir falar aqui porque o tempo está corrido. Como implementar, né, a metodologia? Deixei uma frase de efeito aqui que é bem legal, que é: não há nada mais inútil do que fazer de maneira eficiente o que não deveria ser feito. Normalmente, quando qualquer profissional ou escritório pensa em migrar para o BIM de forma autônoma, né, sem um suporte de quem já sabe o que fazer, ou de quem estudou para fazer aquilo acontecer, porque é uma coisa complexa, como vocês viram, não é tão simples. Existe um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado. Não é simples. Pensa no escritório de arquitetura. Ele trabalha no sistema CAD. Se ele quer migrar para o BIM, ele não vai chegar no outro dia e falar: agora todo projeto nosso é feito em software BIM. Não, existe um processo e a gente precisa saber o que fazer, de fato, para ter resultados. Porque se eu simplesmente mudo a forma que eu trabalho e eu não consigo resultado de forma rápida e eficiente, é do ser humano o intuito ali, a visão, tipo, não vai dar certo, isso é difícil, eu vou desistir. Então, a gente precisa de suporte para fazer essa migração, né, de metodologia. Então, porque normalmente o que acontece com quem não faz isso, não procura essa ajuda, não se especializa para fazer essa mudança, é que vai fazer um monte de coisa, agregar um monte de tecnologia, um monte de programa, vai mudar os computadores todos e às vezes nem precisava ter feito aquilo. Então é muito inútil. Você fez um monte de coisa que deveria ser correta, que deveria dar resultado, e não vai ter resultado, porque você não deveria ou ter feito aquilo naquele momento, ou talvez nem precisasse fazer, né? Como que a gente consegue chegar nesses pontos? Uma coisa, aqui quem conhece alguma coisa de administração, de gestão, já deve ter visto que isso aqui é um Canva, né? O Canva é uma das ferramentas que a gente auxilia no processo de migração para a metodologia BIM, porque ele consegue direcionar o que a gente precisa ou não, para não cair nessa bobagem aqui, né, de fazer o que não deveria ter sido feito. Então, é uma das ferramentas. Então, isso aqui é o pontapé inicial para você migrar para o BIM. Então, pensa, aqui não tem nada falando de Revit, não tem nada falando de modelo 3D, não tem nada falando disso.
do que deveria realmente ser o BIM na cabeça das pessoas. Aqui fala de processo, fala de colaboração, fala de agentes de processo, agentes de construção, mas não é BIM na cabeça da maioria das pessoas. Isso aqui é processo. E processo entra na metodologia BIM, que é o que a gente quer mudar. E agregando, né, os processos, agregando, essa que é uma das ferramentas que a gente tem para desenvolver o BIM. Existem muitas outras, e não são softwares, tá? Existem muitas outras coisas que a gente precisa ficar atento para usar o BIM de forma correta, que facilitam, né, a migração. Elas estão passando despercebidas e as pessoas começam a se frustrar com a metodologia, que é o que a gente quer acabar com isso, né? A gente não quer ninguém frustrado com o BIM, até porque o BIM já é realidade. Esse ano se tornou obrigatório em alguns processos licitatórios do governo federal. Então, a tendência é que o mercado migre para o BIM. Se você está frustrado, você vai ter dificuldade para fazer essa migração e pode correr o risco, não estou falando que você vai ficar, mas pode correr o risco de ficar fora do mercado de trabalho, por não ter feito a coisa da forma certa, entendeu? Então, o mais importante eu quero migrar para o BIM, eu preciso saber o que fazer. Não é simplesmente ir lá e baixar o Revit, tá bom? Eu tentei ser breve, porque nosso tempo está corrido. Então, imagino que vocês tenham muitas perguntas para fazer, e a gente vai abrir um tempinho para pergunta aqui, tá, Alexandre? E no finalzinho, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, podem fazer perguntas à vontade aí, eu vou tirar o compartilhamento da tela, para eu poder ver vocês também. Muito obrigado no primeiro momento aqui pelo que você trouxe de informação, e como eu havia previsto, realmente o tempo é muito curto para se tratar de várias questões do BIM, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver se alguém apresenta alguma questão, alguma dúvida. Eu não sei se o chat já está liberado, se vocês quiserem tentar aí, por favor. Sim, o Gustavo, o coordenador, já conseguiu escrever alguma coisa ali, então já está liberado para as perguntas. Show. Pessoal, por favor, se tiverem alguma questão, podem colocar no chat que eu vou repassar o Solon, tá? E até lá, Solon, até que apareça alguma questão, eu tenho aqui um comentário a fazer e provocar também a você a sua opinião a respeito. Você disse aqui dessa dificuldade de migração, e eu, como arquiteto, autônomo e praticante há muitos anos dessa profissão aqui em Sete Lagoas, eu consigo enxergar, e digo a você que até eu mesmo, de alguma forma, me coloquei obstáculos para poder fazer essa transição, né? A gente sabe que o que é novo assusta, e aquilo que a gente está acostumado há muito tempo, né? Uma cultura de trabalho, essa questão dos softwares que a gente usa e tudo mais, eu acho que dificulta essa abertura da mente para poder migrar. A gente sempre coloca como se fosse ter mais trabalho e tudo mais, né? Nesse primeiro processo aí. Um deles é a questão do valor. E isso, para quem é estudante ou recém-formado, é uma realidade, né? Claro. A pessoa investe muito dinheiro ali na faculdade, às vezes sai da faculdade com ainda uma obrigação financeira para custear, para quitar aquilo que custeou o estudo dele. Então, você trouxe para a gente uma questão do software, do experimental, né, dos testes e tudo mais. Quando o aluno ou o recém-formado sai da faculdade e entra no mercado de trabalho e cai na tentação dos softwares AutoCAD ou Sketch piratas, o que você diz a ele com relação à aquisição dos softwares BIM? Ou se tem uma alternativa, se você conhece, de software BIM gratuito, que cubra essas funções aí de trabalho. Legal. Eu vou até abrir eu tenho um nome de alguns softwares BIM que são, assim, gratuitos também, de modelagem, mas, de cara, eu imagino que a melhor solução seja, use a versão estudante. Por exemplo, você solicita a versão estudante enquanto você é estudante,
mas ela, se eu não me engano, ela dura 1 ano. Então, você tem esse prazo aí para aprender e talvez até monetizar o seu trabalho, o seu estudo, buscando o valor que você precisa para o investimento. E o investimento a gente tem que ficar em mente, né? Por exemplo, eu não preciso investir só no software. Quando eu penso que eu vou fazer uma faculdade de arquitetura, de engenharia, a gente já sabe que a gente depende de um computador, por exemplo. Já tem em mente que precisa de um computador para investir. Então, acho que a gente já deve calcular, apesar de a gente saber que é difícil, a gente tem que pagar, por exemplo, mensalidade ou o valor da própria graduação, a gente tem que pôr na mente que eu vou ter que contar com um custo que é talvez um computador, um software para trabalho, porque, de certa forma, ele faz parte desse custo de se tornar um engenheiro arquiteto, de certa forma. Sim. Primeiro ponto, acho que deveria ser esse. E segundo é usar as versões gratuitas e de estudante. A principal solução. E, assim, é o que a gente fez, por exemplo, apesar de não ser exatamente permitido, né, pelas empresas, a gente não deveria monetizar esse uso. Mas o que a gente vê no mercado é que muita gente aproveita a versão estudante, consegue monetizar o uso dela para poder investir no software sem precisar fazer isso. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Só um minuto. Ok, enquanto isso eu vou ler aqui no chat que chegou alguma questão ou informação. Alguém aqui que está como desconhecido. Sou usuário do programa Revit recentemente. A velocidade para projetar é imensa. Velocidade para projetar é imensa comparado, né? Deve ser o método tradicional. Só que às vezes fico limitado de explorar o programa devido à cultura ainda. Sempre tem que refazer projetos em CAD para modelar no Revit. Talvez seja aquilo que você falou, né? Da maneira com que as pessoas estão encarando o uso do software para se encaixar no sistema BIM. Isso. O que é mais comum, até o mercado, de certa forma, exige isso de algumas pessoas. Eu preciso desenvolver um projeto em BIM, mas eu preciso mandar isso para, talvez, se eu sou um arquiteto, eu preciso mandar isso para um engenheiro que trabalha comigo e ele não usa BIM. Então, de certa forma, algumas coisas, alguns fatores forçam algumas pessoas a talvez fazerem ali, vou desenvolver um modelo BIM tridimensional com informação e no final é obrigado a gerar, por exemplo, um PDF ou DWG. Isso é um problema, é um desafio, mas depende da gente estimular a mudança de cultura mesmo das pessoas. Conversa com quem trabalha com você e fala, olha, eu preciso que você comece a pensar e pelo menos migrar para a metodologia, porque senão isso vai dificultar a nossa comunicação, o nosso trabalho deixa de ser colaborativo e passa a ser eu projetando e servindo a você alguma coisa que você precisa. A gente não está trabalhando junto, eu estou trabalhando e te servindo com o que você precisa, mas às vezes o que você precisa não é o que o projeto como um todo está precisando, né? Então isso é uma mudança de cultura, provavelmente não é do dia para a noite, mas depende da gente meio que insistir nisso mesmo. É como se tivesse que partir de algum ponto, né? E esse ponto seria dos projetistas para os colaboradores, né? Para tentar inserir todo mundo nesse processo. Exatamente. Né? E você tem alguma coisa a dizer sobre o mercado que você transita aí entre os profissionais? Como que está o mercado com relação à aceitação? Se estão todos buscando já se encaixar nesse sistema de projeto e para além do projeto, né? Todo esse planejamento, eu vou trocar a palavra projeto por planejamento. E o que se espera desses novos profissionais aí que estão... Então, inicialmente, quando eu comecei a estudar a metodologia BIM, foi o principal obstáculo que eu enxerguei. Falei, o pessoal ou não está aceitando ainda, ou simplesmente não sabe como começar, não sabe quem procurar para conversar a respeito, não sabe como dar o primeiro passo para aprender a metodologia. Tanto que foi assim, quando eu percebi a realidade aqui, nossa, que a gente decidiu, vamos criar uma empresa para ajudar esse pessoal. A gente percebeu uma necessidade do mercado. E existe essa procura e essa aceitação por parte de muitos profissionais.
Tanto que já vão fazer 2 anos que a gente está tentando trazer isso para o pessoal, disseminar a metodologia. Então, provavelmente, se não existisse, a gente não estava aqui ainda. Então, existe sim a procura. Então, o pessoal... existe uma necessidade de mudança de cultura, porque às vezes tem pessoas que estão procurando migrar para a metodologia e às vezes não deixam isso exposto para as pessoas. Ah, eu vou aprender bem aqui quietinho e quando eu tiver bom, eu falo. Então, um dos problemas que muitas pessoas acham que o pessoal não está aceitando é porque tem muita gente aceitando calado, está aprendendo primeiro para depois expor. Então, parece Entendi. que ninguém está migrando, né? Mas existe sim uma migração, tanto que a procura de pessoas para aprender, para falar de BIM é bem alta. E parece que isso que você está colocando aí vai na contramão do que precisa ser, né? Porque para a gente criar o ambiente colaborativo, as pessoas precisam dessa informação Exatamente. dos parceiros, né? Aqui, o Solo, vou voltar numa questão, porque o professor Érico, que está participando com a gente, ele colocou aqui que gostaria realmente de saber sobre as possibilidades dos softwares gratuitos. Sim. Eu não busquei o nome aqui, porque o celular tá meio coisa. Quem quiser saber, a gente tem o nome de alguns. Manda no Instagram, lá no direct, que eu passo o nome de alguns que existem, e também de alguns que talvez sejam mais em conta do que o ArchiCAD, por exemplo. Existem softwares mais baratos. Existem pelo menos uns 4 ou 5 softwares de modelagem BIM, que é, por exemplo, o caso do Revit, do ArchiCAD, tem Vectorworks. Existem bastante. A gente manda esse nome lá para vocês, inclusive os que são gratuitos. Porque senão a gente não vai conseguir ter tempo aqui para responder as perguntas. Pode ser? Pode, Eu claro. mando lá O certinho. pessoal aqui, gente, como eu falei, o chat está aberto. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Acho que a gente já alcançou aqui o horário, mas enfim, dá uns minutinhos a mais Deixa para eu... que a gente possa responder. Tá, enquanto isso, eu só vou ver como é que tá a lista aqui para a gente fazer o sorteio, tá, Alexandre? Tudo bem? WhatsApp. Eu vou... Esse sorteio vai acontecer por aqui mesmo? Aqui ao vivaço, eu vou colocar a listinha de quem compartilhou no Instagram. Certo. Vou colocar no chat aqui, aí vai ter o nome da pessoa, o Instagram e o número. Eu vou abrir o sorteador aqui, compartilhar a tela e sortear. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Podemos encerrar assim. Gente, quem não compartilhou ainda, quiser fazer agora em tipo 30 segundos, dá tempo ainda, tá? Tô abrindo aqui o sorteador, só um minutinho. Deixa eu só ver se vai aparecer mais alguém. Já vou mandar aqui os que já enviaram. Mais 10 segundinhos aí, deixa eu... Ok. E, se possível, a gente deixa o perfil aberto, tá bom? Pra gente conferir lá. E lembrando, quem não for sorteado, tiver interesse em aprender BIM, ingressar na metodologia, chama a gente que só de ter participado a gente garante o cupom de desconto aí. Fica um valor bem mais acessível, tá? Posso deixar o nosso site aqui, Alexandre, para quem quiser. Pode colocar no chat, Beleza. por favor. Mais alguém compartilhou? Além dos que estão na lista? Não, né? Não vi todas as histórias. Tá. Vou te mandar mais um. Se tiver alguém fazendo ainda, só dá um alô no chat aí que a gente espera, tá bom? Vamos lá. Vou abrir o sorteador aqui enquanto isso. Um número entre 1 e 5. 6. 6. Tem mais uma pessoa para colocar ainda. Vamos lá. Pronto. Atualizei a lista. Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí a gente vê quem vai ser o sortudo aí, tá bom?
Tá certo. E quem ganhar, chama a gente lá no direct do Instagram, que a gente passa os dados, os procedimentos para a gente liberar o acesso do curso, tá? Vamos lá. Uma janela. Ó, deixei o nome da pessoa na frente do número aqui no chat do Meet, tá bom? Aí eu vou sortear. Tem 6 pessoas que enviaram lá no Instagram o story. Então eu vou sortear aqui no sorteador online, ó. Vou até atualizar a página aqui, para vocês verem que tá tudo certinho. Vou sortear um número entre 1 e 6, tá? O primeiro número aí entra em contato com a gente, o resto pessoal manda mensagem lá se quiser saber mais, tá? Com o cupom de desconto. Pode sortear? Vai lá. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ser o sortudo aí. Número... Eu tô compartilhando a tela, né? Certo. Número 2. Número 2 Henrique. é o Henrique Casarim. É o Bacana, aluno, tá? é o aluno da engenharia. Legal, tá na tela aí. Legal demais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do curso, é muito bacana. Lá a gente explica muito mais a fundo, né, a metodologia como um todo, além de ensinar algumas ferramentas também, tá bom? Espero que você aproveite bastante. Alexandre, agradeço demais a oportunidade que vocês deram para a gente, para o Unifem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não sei se tem alguém que quer fazer pergunta ainda, pode ficar à vontade. Eu creio que não, porque a gente já deixou em O aberto tempo, aqui, né, bateu. para que eles perguntassem. Show. Quem quis se manifestar aqui, eu acredito que já fez, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de colaborar com a gente aqui, compartilhando seus conhecimentos, que a gente sabe que você está sempre atualizado aí no sistema BIM, né? E toda a tecnologia que o envolve. E possivelmente mais à frente terão novas oportunidades e novas necessidades, e a gente te chama para colaborar mais um pouco, para explorar um pouquinho mais. Não, que isso, BIM é colaboração, então isso que a gente faz, a gente gosta de fazer mesmo, é legal. E o que qualquer pessoa precisar, pode chamar a gente no Instagram, tem um WhatsApp lá também, pode chamar, a gente gosta disso. E estou sempre à disposição. A gente tem um time aí por trás, a gente está todo mundo junto, todo mundo colaborando e estamos à disposição sempre mesmo. Muito, muito Tá bom. Muito obrigado. Boa noite, Solon. Boa noite a todos. Gente, obrigado a todos que participaram aqui, tá? Agradeço em nome dos cursos aqui que estão envolvidos em arquitetura e engenharia, né? Afins ao tema, e a Unifem também, que disponibilizou essa possibilidade aí no segundo congresso. Show de bola. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Valeu, Gustavo, Tainá.